determinante é um número real que nós associamos a uma matriz seguindo algumas regras. Nós vamos ver duas maneiras de resolver. A primeira é com uma matriz quadrada 2 por 2. O que significa isso? Que ela tem duas linhas e duas colunas. A segunda maneira, o segundo método de resolução é o determinante seguindo a regra de Sarros. Então, nós vamos ver uma matriz 3 por 3. O que significa? Que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Vamos lá? Coloquei aqui para nós uma matriz A. Essa matriz ela é de ordem 2 por 2. O que isso significa? Que ela tem duas linhas e duas colunas, ok? Essa é a representação da matriz. Quando eu quero calcular o determinante de uma matriz, então eu vou escrever det de A é igual. Vou copiar os mesmos números que estão aqui, porém agora eu vou usar duas barras, tá? Então eu tenho aqui 1 e 7 na primeira coluna, 3 e 8 na segunda coluna, ok? Então muito bem. Agora eu quero que você observe comigo este quadrado. Tá vendo? Eu posso dizer que neste quadrado eu tenho duas diagonais. A diagonal principal e a diagonal secundária, ok? Essas informações vão ser muito importantes aqui dentro da minha matriz, dentro do meu determinante. Por quê? A fórmula para calcular o determinante de uma matriz é det de A é igual diagonal principal menos a diagonal secundária. Como que eu vou identificar a diagonal principal e a diagonal secundária dentro da minha matriz? Então, olha lá, diagonal eu já sei que é uma linha, né, inclinada. Então, ó, diagonal principal, DP. Vou registrar aqui para a gente saber o que a gente está fazendo. A outra diagonal, ó, diagonal secundária, ok? Como que eu vou calcular o valor dessas duas diagonais? Através da multiplicação. Então, vou registrar aqui embaixo, ó, diagonal principal. Quais são os números que estão riscados em vermelho? 1 e 8. Então, eu vou fazer uma multiplicação. 1 vezes 8. 1 vezes 8, 8. Diagonal secundária, vou lá de novo. Outra multiplicação. Os números que estão em verde, 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Terminei a minha multiplicação, encontrei os valores da diagonal principal e da secundária, vou jogar na minha fórmula. Então, eu sei que o det de A é igual diagonal principal, que é 8, menos diagonal secundária, que vale 21. Det de A é igual 8 menos 21, então eu devo 21, paguei 8, devo 13, ok? Pode dar número negativo no meu determinante? Pode. Pode dar número positivo? Pode. Pode dar fração? Pode. Pode dar número decimal? Pode. Por quê? Porque dentro da minha matriz eu posso trabalhar com todos os números reais, ok? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Tenho agora aqui, olha lá, uma matriz B. Então, essa minha matriz B, ela é dada por 1, menos 2, 3 e menos 7. Vou calcular o determinante. Então, eu sei que o det de B é igual os mesmos números, agora escritos entre barras. Então, eu vou lá, já sei a minha fórmula, né? Det de A é igual a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, eu vou lá, diagonal principal, 1 vezes menos 7. Toda vez que o número é negativo, eu escrevo ele entre parênteses. 1 vezes menos 7,
regra de sinal, mais com menos, menos, menos 7. Diagonal secundária, 3 vezes menos 2. Regra de sinal, mais com menos, menos 6. Ok? Então, agora eu vou jogar esses meus dois valores lá na minha fórmula. Então, eu sei que o det de A é igual diagonal principal menos 7. Menos, que é da fórmula, diagonal secundária, menos 6. Então, coloca entre parênteses. Det de A é igual menos 7. Nesse segundo passo aqui, ó, eu vou aplicar a regra de sinal, né? Tenho dois sinais separados por um parênteses. Então, eu aplico menos com menos, mais. Então, fica menos 7 mais 6. Det de A é igual, devo 7, paguei 6, devo 1. Ok? Então, aqui, outro resultado que deu negativo. Vamos para mais um exemplo? Tenho aqui a minha matriz C, que ela será 2 e 1, 3 e 4. Já sei que quando eu quero saber o determinante, eu preciso colocar entre barras. Então, aqui na frente, eu sei que o det de C é igual a 2, 3, 1 e 4. Ok? Então, vou fazer as minhas multiplicações. Diagonal principal, 2 vezes 4, que é 8. Diagonal secundária, 3 vezes 1, que é 3. Vou calcular agora. Já sei que o det da minha matriz, então o det de C é igual diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o det de C será 8 menos 3. 8 menos 3, 5. Então, o meu determinante da minha matriz C é o 5, ok? Tudo vai depender dos números que nós estamos trabalhando. Se apareceu aqui na sua multiplicação um número negativo, na hora que você for colocar na fórmula, sempre coloque entre parênteses. Matemática precisa de registro. Se você não registrar, você corre um grande risco de errar. Claro que aqui eu estou fazendo passo a passo. Se você já tem mais facilidade, você pode resolver direto, ok? Vamos agora para uma matriz maior? Então vamos lá. Agora eu coloquei aqui para vocês uma matriz A um pouco maior. Então essa matriz, olha lá, ela tem 3 linhas, 3 colunas. Então ela é uma matriz de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz quadrada? Sim. Por quê? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Posso resolver o determinante? Sim. Porém, aqui nós vamos precisar aplicar a regra de Sarros. Sempre que uma matriz for qualquer uma 3 por 3, eu vou aplicar a regra de Sarros. Então, o que diz a regra de Sarros? Quero o determinante de A. O que eu já sei que eu preciso fazer? Escrever a mesma matriz, agora entre barras. Então, eu vou lá, ó. 1, 4, 1, 2, 5 e 0, menos 3, 2 e 4. A regra de Sarros, ela me diz que para resolver essa matriz, eu preciso primeiro copiar as duas primeiras colunas. Então, ó, primeira coluna, segunda coluna. Vou copiar aqui, vou repetir. Então, eu tenho lá 1, 4 e 1, 2, 5, 0. Ok? Então, ó, 1, 4, 1, primeira coluna. 2, 5 e 0, segunda coluna.
fiz no exemplo anterior. Porém lá, como a minha matriz era pequena, eu só tinha uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Aqui, observa comigo. Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Vou ter 3 números, 3 diagonais principais e também vou ter 3 diagonais secundárias, ok? Então, eu vou calcular aqui que a diagonal principal é o quê? Então, ó, primeira linha aqui, primeiro risco vermelho que eu tenho. 3 números, 1, 5 e 4. Então, eu vou multiplicar esses 3 números. 1 vezes 5 vezes 4. Eu não tenho outra linha vermelha? Tenho. Então, eu coloco o sinal de mais. Quais são os outros 3 números? Então, olha lá, ó. 2, 2 e 1. Então, eu vou lá. 2 vezes 2 vezes 1. Mais a minha terceira diagonal, meu terceiro risco vermelho. Então, eu vou lá. Quem são os números? Menos 3, 4 e 0. Se número negativo, coloquei entre parênteses. Então, todos os números eu vou multiplicar. Como são 3 retas, essa, mais essa, mais essa. Ok? Vamos resolver primeiro as multiplicações. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 4, 20. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Aqui eu vou aplicar a regra de sinal, né? Ó, mais com menos, menos. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 0, 0. Tá? Essa foi o primeiro exemplo que nós estamos fazendo, mas já vale uma dica muito importante. Toda vez que na minha diagonal aparecer uma multiplicação por 0, a resposta é sempre 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Apareceu um 0 na minha diagonal, resposta 0. Certo? Então, vou lá terminar de resolver, ó. 20 mais 4, 24. 24 tira 0, 24. Achei o valor da minha diagonal principal. Vou achar o valor da minha diagonal secundária. Então, eu já sei que eu tenho 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias, ok? Então, ó, vou fazer aqui o risquinho de verde. Então, tô lá, ó. 3 números. Vamos lá para o primeiro, olha lá. 1, 5 e menos 3. Multiplica os 3. 1 vezes 5 vezes menos 3. Mais, olha a segunda. 0, 2 e 1. 0 vezes 2 vezes 1. Mais 4, 4, 2. 4 vezes 4 vezes 2, ok? Vou fazer as multiplicações. Então, ó, 1 vezes 5, 5. 5 vezes 3, 15. Mais com menos, menos 15. Opa, apareceu um 0, já sei que a resposta é 0. Vamos para a última multiplicação. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Vou resolver aqui. Tenho 32, perdi 15, tenho 17. Ok? Então, ó, tenho 32, perdi 15, tenho 17. Já sei que eu vi lá no outro exemplo que o det de A é igual diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vou resolver aqui. Det de A é igual diagonal principal, 24, menos diagonal secundária,
17. Det de A é igual 24 menos 17, 7. Meu valor do determinante dessa matriz é 7, ok? Vamos lá para mais um exercício de uma matriz 3x3. Então, eu já sei que todas as vezes que a matriz tem 3 linhas e 3 colunas, eu vou aplicar a regra de sacos. Então, determinante de B é igual, coloca os mesmos números entre barras, 0, menos 1, menos 4, 2, 3 e 1, 3, 2 e menos 2. Vou copiar, vou repetir as duas primeiras colunas. Então, ó, 0, menos 1, menos 4. Segunda coluna, 2, 3 e 1. Ok? Já sei que eu tenho 3 diagonais principais. Então, ó, 1, 2, 3. Ok? Mais uma dica que eu vou dar para vocês. Todas as vezes que você estiver escrevendo matrizes, dê um espaço entre uma coluna e outra. Para quê? Para que você não se confunda na hora de fazer aí as operações e principalmente na hora do determinante, ok? Então eu vou lá, olha lá. Já sei que a minha diagonal principal, eu vou multiplicar os 3 números que eu risquei aqui. 0 vezes 3 vezes menos 2, 0. Esse exemplo eu já vou fazer direto, não vou escrever todas as multiplicações. Se você tiver dificuldade, vai pausando o vídeo e vai fazendo junto comigo, ok? Segunda multiplicação, vou lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Olha que aqui tem um sinal de menos, então eu faço a regra de sinal. Mais com menos, menos. Então, menos 16. Terceiro, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Então, menos 3, ok? Vou resolver aqui. Devo 16 para uma pessoa, devo 3 para outra. Então, no total, eu devo 19, ok? Diagonal secundária, já sei que são 3, né? Já fiz o meu risco. E aí, eu vou lá. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Próxima multiplicação, ó. Apareceu 0 na linha. Já sei que a resposta é 0. Vou para a próxima. Olha lá, regra de sinal primeiro. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Ok? Então, vou lá, ó. Devo 36, paguei 4. Então, eu devo 32, tá? Já sei que para achar o determinante, eu vou fazer diagonal principal, menos a diagonal secundária. Então, eu vou lá. Diagonal principal, menos 19. Menos, que é da fórmula, diagonal secundária, menos 32. Menos 19, regra de sinal, porque eu tenho 2 sinais separados por um parênteses, menos com menos, mais, tá? 32. Agora eu vou fazer essa conta. Tenho 32, perdi 19, paguei 19. Então, eu tenho 13. Ok? Então, lembre-se, todas
as vezes que aparece um número negativo, eu preciso escrevê-lo entre parênteses. Regra de sinal, eu vou aplicar quando eu tenho multiplicação e divisão ou quando eu tenho dois sinais separados por um parênteses, uma chave ou um colchete, ok? Todas as vezes que eu estiver trabalhando com uma matriz 3 por 3, eu vou aplicar a regra de Sarros, certo? Eu tenho aqui um exercício um pouco diferente, onde eu preciso escrever a matriz, onde eu preciso entender o que o enunciado me diz e também vou precisar do determinante, mas também de uma outra fórmula. Então aqui eu tenho esse meu gráfico e o enunciado desse exercício é o seguinte: calcule a área do triângulo ABC. Então, ó, A, B e C, ok? Então, primeira coisa, ele deu a matriz escrita? Não, mas eu já vi em outras aulas, tem aula aí, tem vídeo no nosso canal, que a partir de um desenho eu consigo escrever uma matriz. Para isso, eu preciso saber quais são as coordenadas do vértice do meu triângulo. Então, eu vou começar por aí. Então, eu sei que eu tenho aqui o A, o B e o C. Sei que a coordenada é x e y, porque o meu gráfico ele tem dois eixos. Primeiro é sempre o x. Então, ó, quem está no x no A? 2. Quem está no y? 2. Então, A, 2, 2. Vamos olhar no B? Olha lá. Quem está no x? 6. Quem está no y? 4. Vamos olhar no C. Quem está no x? 4. Quem está no y? 7. Com esses dados aqui, eu consigo escrever uma matriz, certo? Então, eu vou escrever a minha matriz aqui, ó. Essa parte a gente vai usar daqui a pouco. Já sei que a primeira coluna são os valores do x. 2, 6 e 4. Minha segunda coluna são os valores do y. 2, 4 e 7. Eu já sei que para utilizar o determinante, se ela tem 3 linhas, ela precisa ser uma matriz quadrada. Então, ela precisa de 3 colunas. Já sei que se ela tem 3 linhas e 3 colunas, eu posso utilizar a regra de Sarros. Aí você vai me dizer, mas e aí, professor, o que eu faço? Todas as vezes que o exercício incluir informações onde você consiga escrever 3 linhas, mas somente 2 colunas, você vai completar a última coluna, a terceira coluna, com o número 1. Então, ó, por que eu vou fazer isso? Porque é uma regra matemática. Algumas coisas na matemática são chamadas de axioma. Então, nós que estamos estudando, nós aceitamos essa colocação, ok? Então, estou trabalhando com um triângulo, preciso achar o determinante, completa a terceira coluna com o número 1. Sempre, sempre, ok? Já sei que para encontrar o determinante, preciso escrever entre barras. Então, eu vou lá. 2, 6 e 4, 2, 4 e 7, 1, 1 e 1. O que a regra de Sarros diz? Copie as duas primeiras. 2 e 2, 6 e 4, 4 e 7. Vou calcular diagonal principal, diagonal secundária, ok? Então, vou lá, ó. 1, 2, 3. Então, vou lá nas multiplicações. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 1, 8. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Mais 1 vezes 6, 6. 6 vezes 7,
42. Tenho 42, tenho 8, tenho 8, tenho 58, ok? Vamos para a diagonal secundária. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho lá, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Mais 14. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 12. Então, agora eu vou somar 16 mais 14 mais 12. Isso eu vou encontrar o total de 42, ok? Então, a gente já viu que o determinante é igual diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, eu vou lá. Diagonal principal vale 58. Diagonal secundária, 42. Então, 58 menos 42. Determinante vale 16. Quando eu faço essa conta, tenho 58, perdi 42, encontro 16, ok? Terminei o exercício? Não. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês? O exercício, o enunciado, ele está pedindo a área. Então, ó, é esse espaço dentro do meu triângulo. Então, uma fórmula determina essa área. Que fórmula é essa? Olha só, área é igual meio vezes o módulo do determinante. O módulo de D, né? Aqui, ó, alguns lugares pode aparecer para você módulo de det, outros pode aparecer somente o D. O que significa esse módulo? Toda vez que aparecer que o enunciado pediu módulo, significa que independente do valor que esteja dentro dessas duas barras, você vai sempre considerar o valor positivo. Por quê? Lembra que alguns exemplos que nós fizemos anteriormente, o resultado deu menos 15, menos 13? Então, quando eu vou utilizar essa fórmula, quando eu quero saber alguma coisa de área, de comprimento, não existe uma área negativa, não existe um comprimento negativo. Não tem como eu dizer que eu andei menos 3 metros. Então, para isso, nós utilizamos o módulo. Quando aparecem essas duas barras, significa que eu vou utilizar sempre o valor positivo. Nesse exemplo, a minha resposta, o meu determinante, já é positivo. Pode acontecer dele não ser positivo? Pode. E aí a gente vai ver isso depois, ok? Então eu vou lá, olha lá. Eu já sei que a área é igual a meio vezes o módulo do determinante. Se o determinante vale 16, é o módulo de 16. A área é igual a meio vezes 16. Tirei o módulo, então ficou só o 16, ok? Posso aqui simplificar o 16 com o 2 ou multiplicar 1 vezes 16, 16. 16 dividido por 2, 8. Então, eu sei que a minha área é 8 unidades ao quadrado. Por que aqui eu coloquei esse U? Porque eu não sei qual é a indicação do meu gráfico. Se ela está em metros, se ela está em centímetros, em quilômetros. Então, quando eu não sei, eu coloco esse U. Se o gráfico já te der essa informação, então você pode colocar metros ao quadrado, quilômetros ao quadrado e assim por diante, ok? Então, muito bem. Então, só para relembrar aqui, nós fizemos na nossa aula de hoje o cálculo de determinantes. Se a sua matriz for 2 por 2, você faz diagonal principal menos a diagonal secundária. Se a sua matriz for 3 por 3, você utiliza a regra de Sarros.
Então, copia as duas primeiras colunas, 3 diagonais principais, 3 diagonais secundárias. E aí, diagonal principal menos a diagonal secundária, ok? Esse exercício é um tipo de exemplo que pode cair em alguns vestibulares, no Enem. Então, vale a pena você refazer aí e testar outros exercícios, certo? Se você é meu aluno, ficou com dúvida, me procura. Se você não é meu aluno, deixa nos comentários que eu respondo para você. Em breve, nós vamos voltar com outros exemplos e falando de outras matrizes no cálculo do determinante. E uma dica muito importante, matemática é prática, então não pare por aqui, resolva outros exercícios. Quanto mais exercícios você resolver, mais fácil vai ser para você aplicar na hora de uma prova, ok? Então vamos lá, mãos à obra e até o próximo vídeo. Tchau!